Muito bem, faremos da lição número 9, parte de quarta-feira, a missão de salvação para atender os ricos. Tá? Depois da recusa do jovem rico de seguir Jesus, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos então disseram, então Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Jesus disse, para Deus nada é impossível, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Mateus 19, 26 tem essa expressão de Jesus, para Deus tudo é possível. Ellen White escreveu no livro Obreiros Evangélicos, página 368, ela escreveu o seguinte, devem os servos de Cristo trabalhar fielmente pelos ricos de nossas cidades, assim como pelos pobres e humildes. Há muitos homens ricos que são suscetíveis às influências e impressões da mensagem evangélica e que serão, pelo Espírito de Deus, levados a abrir portas para a propagação do Evangelho. Um grande pregador no Texas descobriu que tinha um dono de uma empresa de petróleo muito rico. Ele disse, eu vou levar o Evangelho a esse homem. Ligou, marcou uma entrevista e foi lá conversar com o dono da empresa de petróleo. O homem, muito ocupado, disse, o que o senhor quer, pastor? Ele disse, eu vim aqui trazer o Evangelho, a missão do Evangelho. Deus tocou no meu coração. Disse que eu devia trazer uma mensagem para o senhor, para que o senhor aceite Jesus no seu coração. O homem rico disse, escuta, pastor, vamos encurtar essa conversa. Quanto eu tenho que dar para a sua igreja, para ser membro da sua igreja? O pastor disse, olha, para ser membro da minha igreja, você não precisa dar nada. Mas para aceitar Jesus, você tem que dar tudo. Você tem que dar todo o seu dinheiro, até o último centavo, todo o seu tempo, sua vida toda. Se o senhor não puder dar isso para Deus, ele não aceita nada. Porque significa que ele não merece nada. O homem rico disse, gostei da sua explanação. Eu vou visitar a sua igreja. Foi, ouviu a mensagem, entregou o coração a Jesus. Se tornou uma bênção na propagação do Evangelho. Sustentou mais de 1000 missionários em campos distantes. O jovem rico chegou para Jesus com uma pergunta que era uma pergunta diferenciada. E nós temos aqui a pergunta 5 dizendo o seguinte, o que podemos aprender da experiência do jovem rico que não aceitou Jesus como Nicodemos aceitou? Nicodemos conversou com Jesus à noite e se tornou um discípulo de Jesus, mas o jovem rico foi procurar Jesus também. No meio do caminho se ajoelhou e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui está Mateus 19, 16 a 22, e eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele disse, quais, Senhor? Jesus mencionou, no verso 20, disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha meninice. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e siga-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, a pergunta 5 diz assim, o que podemos aprender da experiência do jovem rico que rejeitou Jesus diferente do que fez Nicodemos? Resposta, o jovem rico era apegado aos seus bens, suas riquezas, e isso foi para ele um empecilho muito grande. Ele retirou-se triste porque ele era apegado aos bens materiais. Não sabemos de onde veio a riqueza do jovem rico. Imagine que foi por uma herança, ele queria preservar a herança do pai. Se foi por trabalho próprio, ele queria preservar o resultado do suor do seu rosto. Ter riqueza não é pecado. O problema é quando a pessoa é dominada pela riqueza, quando a pessoa nem consegue dormir mais preocupado com a riqueza. Isso se torna então uma idolatria. Um exemplo disso foi contado numa história, a história do rei Midas. O rei Midas pediu a Deus um dom, tudo que ele tocasse virasse ouro. E ele se viu numa situação assim desastrosa. Ele não conseguia se alimentar. Tocava numa fruta e virava ouro. Tocava numa pessoa e virava ouro. Tocava num pano e virava ouro. Ele se viu em desespero. Começou a passar fome. Não conseguia mais comer. Alguém colocava na boca dele, quando os dentes dele batiam na comida, virava uma pepita de ouro. Ele ficou desesperado e pediu a Deus que não queria esse dom mais. E viu que a riqueza é realmente um perigo muito grande para a pessoa que é focada nas riquezas. A pergunta número 6 é, por que a experiência de Zaqueu foi diferente da experiência do jovem rico? Era um homem rico, poderoso. Lucas 19, de 1 a 10, e tendo Jesus entrado em Jericó, e passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E correndo, subiu adiante num sicômoro, porque ele era de baixa estatura. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, para a árvore, disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa.
E então Zaqueu desceu depressa e o recebeu alegremente. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que ele entrara na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, depois de conversar com Jesus, Zaqueu disse para Jesus: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens para o pobre. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: eu vos digo que hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, para a pergunta, por que a experiência de Zaqueu foi diferente da experiência do jovem rico? Resposta: Cristo convenceu Zaqueu com amor a fazer mudanças e ele aceitou. Jesus não forçou Zaqueu a nada, foi tudo espontâneo. O jovem rico, no entanto, ele tinha uma paixão pelo dinheiro que o impediu de entregar-se completamente nas mãos do Senhor Jesus. Dependendo do que a pessoa tem no coração, a pessoa responde de uma maneira ou de outra. Tudo depende do que a pessoa tem no coração. O jovem rico procurou Jesus, se ajoelhou até, perguntando como ele podia mudar o rumo da vida dele. Jesus deu-lhe o caminho, mas ele, na verdade, já fazia tudo que Cristo pediu: guardar os mandamentos, ter uma religião. Tudo isso ele fazia, ia na sinagoga, buscava Deus, mas ele tinha uma idolatria no coração. Ele tinha, assim, a idolatria dos bens, da riqueza. Quando o navio naufragou no Oceano Pacífico, o capitão deu ordem para que todo mundo saísse do navio. Era um navio que vinha do Canadá. Esse navio tinha muitos mineiros. E o comandante disse: podem largar tudo aí. Se vocês, muitos deles tinham cinturões com pequenas bolsas lotadas de pó de ouro. E o comandante disse: se vocês pularem com isso no mar, vão até o fundo, vão morrer afogados. E as pessoas largavam tudo no convés do navio. Quando estavam todos no barco, alguém disse: tem um moço que está lá no restaurante. Ele está sentado em cima de um barril cheio de ouro. O comandante subiu depressa e encontrou o moço lá, no restaurante, comendo um lanche. O navio quase naufragando e o moço comendo um lanche. O comandante disse: você é louco? O navio está afundando, vamos embora. Ele disse: não, comandante, eu passei a minha vida inteira para ser rico. E agora que eu sou rico, eu vou morrer? Comandante, desculpa, eu não vou largar a minha riqueza para ir com o senhor. Por favor, diga para todo mundo que eu, John, morri totalmente rico. Eu gostaria que as pessoas soubessem disso. Diga para todo mundo: ele não veio, mas ele morreu completamente rico. Ficou no navio e naufragou junto com o navio e com sua riqueza. Quando a riqueza domina a pessoa, torna-se um empecilho para aceitar até aquilo que Jesus está propondo. Zaqueu foi um homem que ele não tinha apego às riquezas. Ele não se importava de mudar o rumo da vida dele e ter paz no coração. Tudo que ele queria era viver em paz com Deus e com as pessoas. Ele disse: eu fico sem metade dos meus bens. Eu devolvo 4 vezes mais a quem eu defraudei. Mas eu só quero ter paz no coração. E Jesus o abraçou e disse: hoje chegou a salvação nesta casa. Por isso é importante que nós façamos um trabalho com as pessoas ricas, mostrando que o mais importante da riqueza está no céu e não na terra. Um rabino procurou um homem rico para que ele desse uma oferta para uma casa de pobres. Aquele homem de rico disse: não vou dar, rabino. Já ajudei muita gente, chega de ajudar. Vocês são, assim, muito engraçados, vocês pedem muito. O rabino disse: por favor, você pode olhar pela janela? O homem rico olhou e disse: o que o senhor está vendo? Perguntou o rabino. O homem rico disse: eu estou vendo pessoas passando pela rua. Muito bem, agora olhe no espelho. O que o senhor está vendo? Eu estou vendo a minha silhueta, a minha imagem. O rabino disse: eu quero que o senhor saiba de uma coisa. O vidro que tem na janela é o mesmo vidro que tem no espelho. A diferença é que o vidro do espelho tem uma camada de prata. E essa camada de prata impede que o senhor veja do outro lado. Veja as pessoas que estão atrás. O senhor só vê a sua imagem, a sua pessoa. A riqueza faz isso. Nos impede de olharmos para as pessoas que estão em necessidade. O homem entendeu a lição e disse: desculpa, mestre, eu vou fazer minha contribuição. Eu estou tornando minha riqueza o meu ídolo, o meu Deus. E fez a contribuição e acabou se tornando um homem de coração bom. A missão com os ricos não é uma missão fácil, porque o apego às riquezas hoje domina muito as pessoas. Depende de como essa pessoa conquistou, a pessoa não quer largar de forma alguma. Mesmo que o dinheiro venha de forma fácil,
como já aconteceu, pessoas ganham, por exemplo, numa loteria, a vida muda da água para o vinho e a pessoa não se desapega do dinheiro e se torna um ídolo para a pessoa. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse, não é fácil um rico entrar no reino do céu. Não é impossível. Para Deus tudo é possível. Tudo depende de como nós vamos trabalhar com esses corações. Fique com Deus. Deus nos abençoe. Possamos também obter sabedoria para trabalharmos com essa classe de pessoas que são os ricos. Obrigado, meu Deus, por mais essa lição, por esse dia que nós estamos vivendo. Obrigado por tuas santas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Boa quarta-feira.